Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não farás imagem de escultura, semelhança de nada que há em cima nos céus e de nada que existe embaixo na terra. Não as adorarás nem lhes prestarás culto. Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 5. Mas os habitantes da terra não cumprem essa palavra. As coisas do mundo lhes cegam os olhos. Futebol, filmes do mundo, comédias, tudo novelas. Tudo isso tira as pessoas da palavra de Deus. E lembrai-vos do que disse Jesus: será como nos dias de Noé. Plantavam, edificavam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Tipo quando Jesus fala, não adulterás, mas porém eu vos digo, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, já está adulterando com ela. Aquele que está olhando para a sensualidade dela, já está adulterando em seu coração com ela. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir e ainda mostrar a lei de Deus, que Deus falou que no tempo do fim seria regra por regra, um pouco aqui e um pouco ali. Jesus, o único caminho para chegar a Deus. Então, como eu falei, que hoje eu viria falar sobre o que Deus já falava ali na Sagrada Escritura, que a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, faria todas as nações do mundo adorarem a primeira besta. Isso já aconteceu e ainda acontecerá mais ainda. Vamos ver aquelas anotações que eu estava fazendo hoje de manhã, nesse dia 24. Quando Jesus diz para as pessoas do mundo inteiro prestar culto somente a Deus, mas essa desobediência das pessoas prestar culto para vários nomes, chegou na hora que era a besta, e várias pessoas e os habitantes da terra chegaram a adorar já a primeira besta e ainda adorarão mais, quando Deus permitir que essa primeira besta, que é a cabeça ferida de morte de Apocalipse capítulo 13, versículo 3, ressuscitar. Essa primeira cabeça, na verdade é a sétima cabeça, porque essa primeira besta tem 7 cabeças. E Deus fala que a sétima cabeça, que foi esse falso profeta da Polônia, que reinou 26 anos, vai ressuscitar. E somente quando ele ressuscitar, ele mesmo fará todas as nações só poderem comprar ou vender, se tiver a sua marca na testa ou na mão direita, o seu nome ou o número do seu nome na testa ou na mão direita. Será primeiro necessário esse primeira besta ressuscitar. A respeito sobre esse assunto da segunda besta fazer os habitantes da terra adorarem a primeira, isso começou a acontecer no aniversário do meu casamento, no dia, na verdade não foi o aniversário, que não tinha dado ainda o ano, foi no dia do meu aniversário, no dia 29 de abril de 2011, o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, tirou essa primeira besta do caixão no dia 29 de abril de 2011, para no terceiro dia, que foi domingo, fazer todas as nações no dia 1º de maio de 2011 adorar a primeira besta, que reinou 26 anos quando estava vivo. Esse da Alemanha
que é o primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, fez isso no dia 1º de maio de 2011, fez todas as nações adorarem a primeira besta. E no dia, depois, 3 anos depois, quando começa a reinar o segundo chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Esse primeiro chifre, que é o rei da Alemanha, juntamente com o segundo chifre, que é esse falso profeta romano atual, segundo chifre da segunda besta de Apocalipse 13, 11, fizeram 3 anos depois, no dia 27 de abril de 2014, fizeram os habitantes da terra adorarem a primeira besta. Essa primeira besta que vai ressuscitar, que é a cabeça ferida de morte de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Essa primeira besta que reinou 26 anos. Mas essa primeira besta que reinou 26 anos vai ressuscitar? Mas daí alguém pode perguntar, mas não está escrito na Sagrada Escritura, o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois o juízo? Mas acontece que a besta não é um homem. A besta é um demônio. Assim como o primeiro chifre da segunda besta, de Apocalipse capítulo 13 e 11, e o segundo chifre da segunda besta, de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, também são mais 2 demônios. Veja, vamos ler o que diz ali em Apocalipse capítulo 16, versículos de 13 a 14, onde Deus fala que de 3, tanto da boca do dragão, como da boca do falso profeta, como da boca da besta, sairão 3 espíritos imundos, porque são espíritos de demônios. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 16, versículos de 13 a 14. Então vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos e demônios que operam sinais e vão ao encontro dos presidentes de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os congregaram no lugar chamado Armagedon, que fica ali em Israel, que vai acontecer isso ainda. Por isso que está escrito, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas essa besta que vai ressuscitar, ela não é um homem, ela é um demônio. A palavra de Deus não se contradiz. E a palavra de Deus não volta vazia. E a parte da Sagrada Escritura que mostra que a segunda besta faria os habitantes da terra prestar culto e adorar a primeira besta, e que a primeira besta ressuscitará, está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículos de 11 a 15, onde diz: Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem de escultura besta que recebera a ferida de espada, mas que vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, quando Deus permitir que esse falso profeta da Polônia ressuscite, esse mesmo vai fazer todas as nações só
poderem comprar ou vender se tiverem a marca ou o nome ou o número do seu nome na testa ou na mão direita. E para encerrar esse vídeo sobre essa breve ressurreição dessa primeira besta, vamos ler em Apocalipse capítulo 17, versículo 8. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quando Deus está chamando essa primeira besta da Polônia de a besta que era, mas não é, mas que virá, Deus está usando o passado, o presente e o futuro. A besta de 26 anos que era, porque tinha autoridade sobre todas as nações, e as nações do mundo o adoraram quando ele ainda estava vivo, esse é o passado. A besta de 26 anos que não é, porque já está morto, esse é o presente. E a besta de 26 anos que virá, porque Deus permitirá que essa besta ressuscite nesse tempo do fim. Esse é o futuro. E essa mesma besta da Polônia, que reinou 26 anos, que Deus permitirá que ressuscitará, essa mesma besta, depois que ele ressuscitar, essa mesma besta fará todas as nações só poderem comprar ou vender se tiver a marca, ou o nome, ou o número da besta na mão direita ou na testa. Mas quando Deus diz que essa segunda besta, que é a Alemanha e a Argentina, os dois falsos profetas desses dois países, faz os habitantes da terra adorarem a besta que era, não é, mas que virá, Deus está dizendo que essa segunda besta faria todas as nações adorarem essa primeira besta, estando primeiramente ela ainda morta. Por isso que é dito que a segunda besta fará os habitantes da terra, e já começou a fazer e já fez, os habitantes da terra adorarem a besta que era, quando estava vivo, não é, porque está morto, mas que virá. Significa que a segunda besta fez, e está fazendo e ainda fará, todas as nações do mundo adorarem a primeira besta da Polônia, que reinou 26 anos e que Deus vai permitir que ressuscite nesse tempo do fim. Então, essa besta já ressuscitada, ela vai vir lá do abismo com muita ira, porque vai ter dois profetas que Deus vai enviar ali em Apocalipse capítulo 11, dois profetas que vão falar toda a palavra que está na Bíblia, vão falar contra os falsos profetas, vão falar contra a besta. E essa primeira besta que vai ressuscitar vai vir com muita ira, e depois de 3 anos e meio vão matar essas duas testemunhas. E é essa mesma besta da Polônia de 26 anos de reinado que Deus permitirá que ressuscite nesse fim dos tempos. E que Deus abençoe todas as nações, em nome de Jesus. E não esqueçam que Jesus é o Filho e Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Deus abençoe a todas as nações.